Joga bola também? Quem joga bola? Paulinho. Bastante. Agora, se ele vai ser o 9 ou não sei, ele que vai dizer. Conta aí, Paulinho. Eu acho que um dos fatores principais, né, da minha mudança em termos de números, né, em termos de números tanto de gols, de assistências, número de jogadas, foi a posição. Quando eu voltei para o Brasil em final de 2022 para 2023, eu peguei um treinador que era o Eduardo Cudê, onde ele queria contar comigo no ataque, né? Mais ou menos como um 9, como um segundo atacante. E eu já tinha jogado outras vezes, né, antes disso, tinha apresentado também bons números, mas foi a partir dali que efetivamente eu comecei a jogar como um atacante. E facilitou muito o meu jogo pelas minhas características, como, né, a potência, a velocidade, a facilidade de atacar os espaços. Com certeza hoje é a posição que eu mais me sinto confortável para jogar, né, que é mais perto da última linha. Não especificamente como um 9, como um centroavante, como as pessoas acham, mas como um atacante mesmo, né, com liberdade, que possa cair para os dois lados, atacar a última linha. Enfim, está sempre em busca do gol, finalizando. Eu diria falecido Silvio Santos, mas o Breiler é atacante ou não é? Ele é ou não é? Esse também eu conheço, acompanhei bastante na base. Acompanhou bastante na base, né? Impressionante o seu vínculo com o Clube de Regatas Vasco da Gama. E é jogador de bola, viu, Pascoal? Joga bola. Jogador de bola. Joga bola também, isso. É do ramo futebol. É do ramo. É do ramo futebol. Você tem 9 no Palmeiras que não joga bola, é isso? Não. Poderia citar o nome? Hoje o Flaco Lopes é o que está coitado, foi impressionante, mais em evidência, porque o próprio treinador do Palmeiras falou, né? É que isso. até falta um pouco de vontade para ele. Isso ficou um pouco pesado. Mas na bola parada vai bem, hein? Quem? Flaco. Não, o lance último... Paulinho é bom de bola parada também, né? O Paulinho é um Jogo de 6 pontos, ele resolve que é uma beleza. O Paulinho é um jogador que pode jogar em todas as posições. Na seleção brasileira de base, ele jogou em todas as posições da frente. Ele começa no Vasco como um ponto esquerda, clássico ali, até mais jovem ali, sub-15, sub-16, ele era praticamente um meio armador, depois atuou mais na ponta esquerda. No Galo, o Paulinho virou um segundo atacante que às vezes fazia ali a de falso 9, porque o Hulk saía muito da área para articular e o Paulinho se aproveitava para fazer... O Paulinho e o Hulk ali, os dois, né? Para fazer facão diagonal. Dois atacantes. É aberto, 2 atacantes. São 2 atacantes, mas o Paulinho geralmente partindo mais da esquerda e buscando o diálogo com o Hulk. Mas quando o Hulk saía da área, o Paulinho era quem ocupava o espaço e centralizava. Então, é isso que ele fala. Nesse esquema, se tiver um ataque mais móvel, ele pode funcionar bem. E é uma pena para o torcedor palmeirense que Paulinho e Estevão vão jogar pouquíssimo tempo juntos. Porque seria uma dupla e tanto ali. Porque o Estevão saindo do lado direito, o Paulinho com liberdade para circular pelo ataque, dá muito jogo. Como diria o Pascoal, dá match, né, Pascoal? Não, isso aí não funciona, não. Esses termos jogo é jogo. Você dá match? Não funciona assim. Você não gosta disso? Não gosto. Deu liga. Dá liga. Eu gosto do Paulinho em qualquer função da frente. Eu gosto do Paulinho em qualquer função da frente. Um falso 9. Mas essa função dele com o Hulk foi a que melhor ele executou. E ele disse que os números deles aumentam e decaem depois com a lesão dele. Sim, não. E ele jogou no sacrifício muito tempo no ano passado. Uns 6 meses, pelo menos, ele não estava em condições ideais. E teve que fazer um enxerto ósseo, né? E aí agora cicatrizou, né? Uma informação de um amigo no Palmeiras me disse que ele está evoluindo muito bem. Ele falou que a coisa avançou, ele falou já na coletiva. Que me disseram que ele deu um passo muito, muito adiantado para começar alguma atividade. Como é uma lesão que precisa de um certo tempo para o osso se recuperar, então o pessoal está com uma certa cautela. Eu não sei se vai ser em março ou se vai ser em abril, mas o Palmeiras está trabalhando com essas duas datas, do final de março, comecinho de abril, para que ele possa jogar, talvez começo do campeonato, algumas rodadas do campeonato. No Campeonato Paulista eu acho muito difícil. Muito difícil. Mas é que a medicina é muito evoluída e a gente espera que
que o Paulinho tem a recuperação. Demais esclarecido, né? Um cara que tem uma facilidade para falar, muito esclarecido. A entrevista dele foi muito legal. E hoje ele tocou num ponto, né, Pascoal, que tem torcedor que fica melindrado. Ele falou que nunca encontrou uma estrutura e uma organização como a do Palmeiras, e isso está ajudando muito na recuperação dele. E aí, torcedores do Galo tendem a falar, o cara é um ingrato, e ele ressaltou, foi muito feliz no Atlético, mas esse tipo de comparação de um atleta, ainda mais, como o Pascoal falou, de um cara esclarecido como o Paulinho, deveria servir para uma autocrítica sincera, para um clube como o Atlético, e no Atlético se sabe que o Galo evoluiu muito em termos de estrutura na cidade do Galo, mas em termos de processo, precisa avançar. Então, precisa tomar esse tipo de fala do Paulinho, não de um lado raivoso, de um lado rancoroso, de achar que ele está fazendo isso para provocar, mas como uma autocrítica, para saber que pode melhorar. E hoje o Palmeiras é referência no departamento de futebol, em recuperação de atletas, em prevenção de lesão. Então, o Paulinho sabe que ali ele está mexendo num vespeiro ao falar disso, mas é bom também quando o jogador toca nesse ponto para a gente saber por que não. E eu concordo plenamente com ele, não é à toa que o Palmeiras atingiu esse patamar, porque consegue, nos pequenos detalhes, são detalhes fundamentais, que é a recuperação de atleta, que é a parte física, conseguir se colocar em vantagem sobre outros. Ô, Zinho, por enquanto, quando ele começar a jogar, né? Ok, dá para se virar com o Paulinho, fazendo essa função de ponta, às vezes 9 e tal, o pessoal se movimentando ali, e tá tudo bem por enquanto, mas tem que correr atrás desse 9, ou de repente o Palmeiras pode se resolver desse jeito mesmo e o Paulinho pode atender bem nessa função? Tem boas opções o Abel, né? Ele até às vezes é rabugento ali nas entrevistas, né? Reclama muito, fala de que precisa. Os treinadores, a maioria, sempre estão pedindo contratação, é claro. Mas se o treinador quer um jogador com característica de centroavante dentro da área, fixo, aquele cara que sabe jogar de costa para os zagueiros, que segura zagueiros, prende para fazer o pivô, mais ou menos o Caleri, como joga no São Paulo, né? O Pedro no Flamengo, esse jogador com essa característica. São bons tecnicamente também, mas são jogadores que têm presença de área. Qualquer jogada pelo lado do campo, eles estão dentro da área, eles saem ali na intermediária, dialogam um pouco, mas tem mais movimentação bico a bico de grande área, né? Não é a do Paulinho. Aí tem que buscar uma contratação, esse 9 ali de dentro da área. O Paulinho, para mim, hoje a posição dele é atacante com um outro jogador ao lado dele. Para um sistema 4-4-2. 2 atacantes e ele ter essa mobilidade como ele jogava com o Hulk. O Pascoal explicou muito bem. Ora um está ali na área, o outro sai um pouquinho. Tem essa movimentação, essa mobilidade de jogadores na frente. Agora, o Palmeiras jogar com Estevão de um lado, Facundo Torres do outro lado, um meia centralizado e ele como a referência, não é o sistema. O Abel vai ter que mudar. O Abel vai ter que buscar uma formatação diferente. Aí dá para jogar, aí dá. Uhum. Ele pode, o pouco tempo que jogar com o Estevão é mais próximo dele, e aí você coloca um Facundo pelo lado, o Estevão mais por dentro, porque o Estevão todo mundo diz, eu não vi. Mas o Pascoal já falou, e já vi outras pessoas falando que na base ele jogou como meia, como um 10. Inclusive, quando foi convocado, falou: o Estevão pode jogar como o Rafinha está jogando, o Rafinha do Barcelona, por dentro. Então, assim, jogar Paulinho e Estevão por dentro, meu Deus, que beleza, que opção, que qualidade, desde que tenha 2 jogadores pelo lado. Pena, vai durar pouco. Esse é o problema, né? E o Paulinho contou o caso do nome dele e do irmão, né? Porque o irmão mais velho do Paulinho se chama Romário. E, na verdade, era para ele se chamar Paulo Henrique, que era o nome do pai. O pai combinou com a mãe, olha, vai se chamar Paulo Henrique, e voltou do cartório com Romário. Só que a mãe do Paulinho é vascaína, fanática. Falou, como assim Romário? Na época que o Romário tinha jogado no Flamengo, ela falou, então o nosso próximo filho vai se chamar Edmundo. E aí chegou o Paulinho. E o pai volta
do cartório com Paulo Henrique, com atraso. Ele registrou, não atendeu o pedido. Foi a época que o Edmundo foi pro Palmeiras? Só que na época, lá no bairro do Paulinho, a galera ficou sabendo da história e passaram a chamar ele de Edmundo. Então, na infância, o Paulinho era conhecido como Edmundo por causa dessa história de família e hoje vai vestir a camisa 7, que foi do Edmundo. E ele até falou que o Edmundo serviu como inspiração para ele. O Edmundo era uma referência dele. Se jogar o que o Edmundo jogou no Palmeiras, hein? Fala aí. Ó o Paulinho, dados dele no Atlético em 2023 e 2024, reforço do Palmeiras. Já vamos mostrar como foi esta apresentação, mas antes passando as duas temporadas. Em 23, 61 jogos, 31 gols, 0,51 gol por jogo, 8 assistências, 122 minutos para participar de um gol. No ano passado, em 59 jogos, foram 19 gols, 0,32 por jogo, 4 assistências, 212,7 minutos para participar de um gol. Foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 20 gols em 2023. Agora no Palmeiras, apresentado hoje, e o senhor acompanhou tudo, seu Vinícius Nicoletti? Tudo bem, Glaucia? Muito bem-vindo, hein? Beijo para você. Abraço, Calçade, Donan. Pois é, apresentou o Palmeiras apresentando sua maior contratação da história do clube, né? 18 milhões de reais. Foi apresentado com a camisa 7 do Palmeiras. Não, reais não. De dólares. De dólares? De euros. De euros. Aí converte aí, dá quanto? Dá dá uma bela grana. 100 e alguma coisa. Vem 6 e pouco. 120 milhões de reais. E ainda foi o menino e o Patrick pro Atlético. Ele foi apresentado com a camisa 7, camisa que era do Dudu, uma camisa simbólica, histórica no Palmeiras, desde Julinho Botelho, Edu Bala, Edmundo, Paulo Nunes, enfim, camisa realmente simbólica. E ele também começou no Vasco da Gama com a camisa 7. Só que ele só vai poder jogar, né, daqui uns 2 meses ainda. Está se recuperando de uma cirurgia na canela que ele fez no final do ano passado. Ele tranquilizou a torcida dizendo que a recuperação está indo bem e ele vai voltar antes do previsto. Isso é uma boa notícia, a expectativa aí que ele volte a treinar no mês que vem, que seria, mês que vem não, fevereiro, março. E a gente viu os números aí, essa é a melhor fase da carreira do Paulinho, né? Ele nunca marcou tantos gols na carreira e ele falou sobre isso na entrevista coletiva. Por que ele desenvolveu essa característica no Brasil artilheira? E também se ele pode ser um camisa 9 do Palmeiras e também falando da camisa 7, essa camisa simbólica que ele vai vestir, que tantos craques já vestiram. Ele contou uma curiosidade sobre a camisa e sobre o nome dele. Vamos acompanhar. Com certeza. Eu acho que um dos fatores principais, né, da minha mudança em termos de números, né, em termos de números tanto de gols, de assistências, número de jogadas, foi a posição. Quando eu voltei para o Brasil em final de 2022 para 2023, eu peguei um treinador que era o Eduardo Cudê, onde ele queria contar comigo no ataque, né? Mais ou menos como um 9, como um segundo atacante. E eu já tinha jogado outras vezes, né, antes disso, tinha apresentado também bons números, mas foi a partir dali que efetivamente eu comecei a jogar como um atacante. E facilitou muito o meu jogo pelas minhas características, como, né, a potência, a velocidade, a facilidade de atacar os espaços. Com certeza hoje é a posição que eu mais me sinto confortável para jogar, né, que é mais perto da última linha. Não especificamente como um 9, como um centroavante, como as pessoas acham, mas como um atacante mesmo. Bom, como você falou, né, você tinha falado da camisa 7. Eu joguei muitas vezes com a camisa 7, tanto na base quanto no profissional. A minha estreia como titular no profissional foi com a camisa 7. Fui para o Bahia com a camisa 7, fui campeão olímpico com a camisa 7, enfim. É uma camisa que está sempre, um número que sempre esteve muito vivo na minha vida. Na minha religião também é um número muito, muito importante, tem um significado muito importante também. E eu estou muito feliz de estar vestindo essa camisa hoje. Agora, referente ao que me inspirou, tem uma história engraçada. Eu estava conversando com ele ali nos bastidores. Para quem não sabe, o nome do meu irmão é Romário.
né? E por conta disso, ele é mais velho que eu, e na época que eu nasci, a minha mãe, por raiva do meu pai, queria botar meu nome como Edmundo, né? E o Edmundo tem toda a sua história com o clube que me revelou, que foi o Vasco. Tem toda uma história com o Palmeiras. Mas é um cara que de uma certa forma, no futebol brasileiro sempre me inspirou pela fome, pela vontade de sempre querer vencer, ganhar títulos. Essa história do nome é boa. Né? Depender da inspiração, Pois é. tá seguindo o caminho do Edmundo. Fez Começou história no lá Vasco. e aqui agora também. Paulinho tem tudo para poder fazer história também, né? Eu acho que é uma contratação grande, não só nos valores que a gente já falou, mas pelo que ele pode oferecer para esse Palmeiras, Fê. Eu sei que o torcedor quer mais, só que já é uma ótima contratação. Um jogador, desde que voltou ao Brasil para vestir a camisa primeira do Galo, explodiu. Acho muito interessante ele falando sobre a característica dele e como ele se sente à vontade. Paulinho sempre foi um jogador muito maduro dentro de campo na hora de tomar decisão, e isso até impressionava quando ele surgiu no Vasco. E a melhor versão dele não é mais aquela beirada, ponta, o cara que volta muito. Obviamente ele contribui sem a bola, mas ele é um segundo atacante, né? Mais próximo do gol. Quando lá no Galo conseguiram moldar uma dupla de ataque, Paulinho e Hulk, ele se tornou muito mais letal, um jogador muito mais artilheiro, decisivo de uma maneira constante. Ah, mas ele caiu na reta final da última temporada. Ele não estava 100% fisicamente, longe disso. Estava jogando no sacrifício, né? Verdade. Então, assim, ele recuperado, eu acho que ele é a cara de um jogador que vai crescer ainda mais com o Abel Ferreira. Pela velocidade, pela força, pela forma como ele se desmarca. É um jogador que contribui também nessa movimentação e na criação. Achei uma excelente contratação e vestindo uma camisa pesada aí do Palmeiras, camisa 7. Acho que é um jogador que tem tudo para dar muitas alegrias. Se o Palmeiras conseguir esse outro 9, talvez formar uma dupla de ataque ali, né? Pode ser muito interessante para esse time crescer do meio para frente. Eu estou assim, bem curioso para ver como o Abel vai utilizar o Paulinho. Não que ele vai inventar alguma coisa, tenha fórmulas mirabolantes, mas ele terá novos companheiros, né? Foi marcante essa dupla com o Hulk. Assim, dificilmente vai se esquecer isso. Essa dupla não será esquecida no Atlético Mineiro e nem pelo Paulinho e também pelo Hulk, porque eles se deram muito bem, eles se complementavam. E o Palmeiras vai buscar um jogador, né, neste ano em que necessita ser mais radical nas aquisições, né? O Palmeiras que vende tão bem, está na hora também de comprar bem e dar um pouquinho a mais para o torcedor, sempre ressaltando que é uma equipe que tem muito sucesso, né? Porque o torcedor do Palmeiras às vezes trata o clube como se o Palmeiras jogasse eternamente na segunda divisão, não ganhasse de ninguém. Não é a realidade. Não é que está mal acostumado. Se acostumou tão bem a disputar todos os títulos que quando tem uma temporada um pouquinho mais difícil, parece que o mundo acabou. Mas é uma grande contratação, não pode ser utilizada agora. Teve uma fratura por estresse na perna, jogou no sacrifício, jogou tomando injeção no final da temporada, não podia nem treinar. Então, calma, é preciso ter o Paulinho em condições perfeitas. Bom, rapaziada, você acompanhou mais um corte aqui do seu canal Verdão Notícias, falando muito dessa apresentação do Paulinho, como ele gosta de jogar, a referência dele, né, no futebol. Então o Paulinho mostrou que tem muita afinidade aí com o nosso Palmeiras já. Referência dele, tanto o Edmundo, que atuou muito no Vasco e foi um ídolo aqui no Palestra. Então, rapaziada, a gente vê aí a expectativa do Paulinho retornar o mais rápido possível. A gente vê também aí que o Paulinho até falou na entrevista que já fez um exame e a recuperação está sendo muito boa e talvez a gente veja o Paulinho já voltando antes do esperado. Claro que foi uma lesão grave, um enxerto ósseo, mas quem sabe a gente pode ver o Paulinho aí, quem sabe nas finais do Paulistão. Eu quero saber de você o que você achou do corte que a gente trouxe para você, de tudo que foi falado, tá? E sua expectativa do Paulinho atuando com a camisa do Verdão. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Muito importante você deixar o like, que ajuda demais o canal para chegar para muito mais palmeirenses. Valeu, rapaziada, um grande abraço.